Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E esta é uma noite especial, a última roda de conversa dos programas que estamos fazendo sobre os dons da profecia. E queremos homenagear, neste dia 23 de dezembro de 2024, o nosso querido arcebispo de Fortaleza, o cardeal Dom Aloísio Lorscheider. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. E para conversar conosco, participar desta roda de conversa, eu convidei Ana Maria e João Facundo para conversar sobre o nosso querido arcebispo do Ceará. Bem-vinda, Ana Maria! Olá. Bem-vindo, João Facundo! Olá, Daniel, obrigado. Como é que vocês estão? Fala um pouco para nós. Bom, eu estou bem, é um prazer estar aqui falando sobre essa pessoa tão querida e foi uma oportunidade única escrever alguma coisa sobre ele e vir aqui para falar sobre ele, já que ele precisa ser sempre lembrado. Eu estou muito feliz, muito agradecido ter essa possibilidade de estar conversando com vocês, né? A Aninha é uma inspiração para mim na minha caminhada de fé e também é alguém que sempre me instiga a escrever e pesquisar sobre isso. Então eu, como um apaixonado pelas memórias, venho com muita felicidade estar aqui com vocês. Que maravilha, que maravilha. Gente, Ana Maria e João Facundo foram autores no livro Dons da Profecia. Foram colaboradores desse texto em que eles escreveram com maestria, com brilho, com um sentimento de quem está na caminhada, de quem está na luta, de quem fez esse percurso, essa trajetória com o bispo, que pode nos contar e pode nos dizer e escrever a respeito dele. E eu, antes de falar sobre o Dom Aloísio, eu queria que Ana Maria e João Facundo se apresentassem, falassem um pouco de vocês, quem são vocês, o que vocês fazem, quais são os seus milagres. Bom, posso começar, tá, João? Então, eu, Ana Maria de Freitas, nascida de um pescador e uma camareira de hotel e também diarista, passei minha vida toda nas periferias de Fortaleza, saindo de um lugar para outro, porque sempre chegava algum empreendimento e ali não era o lugar dos pobres. E sempre fui assim. E me encontrei muito na igreja, e nessa igreja da libertação, a igreja dos pobres, foi a igreja que me identifiquei, parece até que eu estou falando de outro lugar, mas foi na igreja católica. Então, mas, assim, me encontrei com isso, e assim que encontrei as comunidades eclesiais de base. Hoje eu estou na assessoria do Regional Nordeste 1, aqui. Eu sou assistente social, né, de profissão, trabalhando em uma entidade não governamental, com projetos sociais, e também fiz ciências religiosas, né, porque eu queria compreender um pouco mais sobre essas coisas. Antes de ser assistente social, eu fiz ciências religiosas, e assim, para tentar juntar um pouco as coisas, né, e quando eu compreendi um pouco a funcionalidade dessas coisas, da igreja, da sociedade,
eu procurei compreender um pouco mais a vida social mesmo, a questão social, como a gente diz na minha profissão, né? É isso, acho que mais ou menos é o que posso dizer sobre mim. Que maravilha. Você falando assim, eu tenho impressão, suspeito até que você deve ter sido aluna do professor Manfredo de Oliveira, né? Ah, não fui, infelizmente Não não. foi. Eu sou PSP não, enviado. quando eu cheguei ele já tinha saído. Já tinha Até saído, porque olha. ficava mais com a parte do antigo ITEP, que era com os padres, os futuros padres, e as freiras. Sim, Então, eu entendi. fui para o ICRE, que é o Instituto de Ciências Religiosas, que era mais para os leigos. Hum, entendi. Mas que legal. Muito, muito bom saber dessa biografia e desse currículo, que de fato demonstra um compromisso de vida com os pobres e com os instrumentos que a ciência pode oferecer para que a gente possa cuidar melhor das pessoas. Os parabéns, Ana Maria. E João Facundo, o que você faz? Quem é você? De onde você veio? Como é que é? Eu sou o mais novo de 3 irmãos, né? Tenho mais 2 irmãos. Lá em casa, todos nós 3 somos professores. Minha mãe foi funcionária pública, meu pai trabalhava em marcenaria. Então, eu venho de uma família que investiu muito nos nossos estudos. Nós tivemos a possibilidade de ter tranquilidade para estudar, né? E eu sou de tradição católica, né? Minha mãe desde pequeno levava a gente para missa, primeira Eucaristia. E eu tive a sorte, a providência divina de encontrar várias pessoas na minha vida que, de alguma maneira, condicionaram o que eu sou hoje, né? E eu sempre gostei muito, né, das questões da igreja, mas sempre a partir de uma questão mais discursiva, de reflexão. E aí eu optei por fazer teologia, não me sentia nenhum chamado vocacional para entrar no seminário, mas eu optei por fazer teologia antes de fazer qualquer outra faculdade. Assim que eu terminei no ensino médio, lá em casa tive minha decisão respeitada e financiada, evidentemente, né? E aí me formei em teologia, e quando eu estava na teologia, aí eu disse, não, eu tenho que ir aprimorar mais a minha reflexão, e aí fiz a faculdade de História na Universidade Estadual do Ceará, e aí depois continuei meus estudos, fiz o mestrado na Universidade Federal do Ceará, hoje faço doutorado lá, né? E as minhas pesquisas eles giram em torno, né, dessa igreja progressista, da Igreja da Libertação, né? Trecho da história de vida da Ana Maria, por exemplo, ela ilustra muito bem, né, o objeto da minha pesquisa, da minha dissertação, né, que é como a Arquidiocese de Fortaleza trabalhou as questões da ocupação do solo urbano, as ocupações, das reintegrações de posse. Então, e a história da Aninha, ela percorre, né, essa pesquisa de forma muito importante. E depois eu ajudei na articulação das comunidades eclesiais de base aqui da Arquidiocese, sobretudo trabalhando na parte da formação, com leitura popular da Bíblia. E mais recentemente, nos últimos anos, eu tenho estado na equipe que organiza os encontros de juventudes e espiritualidade libertadora, que aí a gente está nesse ensaio de abrir uma dinâmica mais macroecumênica, interreligiosa, né? Houve o último agora em Salvador. Então eu estou nessa, né? Eu estou dialogando e nessa perspectiva, né? Atrelada também à pesquisa que sempre me encantou muito, mas o pé no chão, a vivência, escutar as pessoas, né? É uma paixão que eu tenho. Ô, João Fagundo, que maravilha. Agora, você falando, eu fui lembrando aqui das coisas que foram escritas aqui sobre a luta por moradia, que Dom Aloysio deu Eu estava forte escrevendo a apoio, né? dissertação, quando a Aninha falou assim, João, vamos escrever? Eu disse, não, Ana, mas tu conheceu Dom Aloysio pessoalmente, eu não conheci Dom Aloysio, tu conviveu com ele. Assim, é uma paixão que eu fui tendo a partir, né, dessas memórias de escutar a Ana Maria, Ana Lourdes, a irmã dela, outras pessoas que conviveram com ele, né? Eu também
não tive o prazer de conhecer o Dom Aloísio pessoalmente, tem o Dom Helder, Dom Aloísio, infelizmente eu não pude conhecê-lo pessoalmente, mas acho que o ensinamento que ele nos deixa, a mística, a caminhada, o testemunho, contaminou a gente positivamente, do ponto de vista de dizer que eles são baluartes da nossa fé e é que nos faz conhecer de forma mais próxima Jesus Cristo e a proposta de Jesus Cristo para a caminhada do povo de Deus na América Latina e aqui no Brasil. Eu hoje posso até dizer o seguinte, hoje é meu aniversário. Eita! Parabéns, Daniel. Dezembro, 50 anos de vida e a gente poder homenagear a Páscoa de Dom Aloísio, para mim é uma graça, né, receber essa bênção de que quando a gente pensa na Páscoa de um bispo deste, deixa uma saudade muito grande assim na gente, porque faltam homens como ele na nossa caminhada de igreja, mas ao mesmo tempo a gente sabe que cumpriram uma missão e eles transmitem para a gente uma mensagem que a gente leva para a vida. Então, para mim, é uma graça divina poder hoje celebrar meu aniversário, fazendo essa homenagem também a Dom Aloísio, juntamente com vocês, João Facundo e Ana Maria, que puderam tê-lo mais de perto aí na caminhada da Igreja de Fortaleza. Então, vamos falar de Dom Aloísio. O que vocês me contam de Dom Aloísio? Quem foi Dom Aloísio? O que ele fez? Qual é a história desse bispo que transformou a vida do Ceará e da Igreja do Brasil, posso dizer assim, do mundo, quase foi Papa em 78, e também da questão da Igreja de Fortaleza. Uhum. Quem gostaria de conversar? Então, eu vou dar um pontapé aqui inicial. Olha, a primeira coisa, quando me perguntam qualquer coisa do Luiz, a primeira coisa que eu lembro é a capacidade que ele tinha de reflexão sobre as situações em geral, e assim, as cartas pastorais dele, que são relíquias, né? Algumas eu guardo aqui em casa, já estão assim amarelinhas, mas eu guardo aqui em casa porque são relíquias. Primeira coisa é essa capacidade de reflexão e de, vamos dizer assim, uma busca por uma comunicação com todas as pessoas da diocese. Essas cartas me dizem isso, me revelam isso, né? A outra coisa é o que ele via, como ele tinha como expectativa, não sei se é expectativa bem, mas estava no contexto dos planejamentos dele, vamos dizer assim, uma aproximação de uma igreja que, de fato, responda àquilo que Jesus Cristo queria. O que tinha como foco a preocupação com os pobres, com os empobrecidos. Eu tenho um cunhado que diz assim, não chame pobre não, chame empobrecido, porque eles não nasceram pobres, né? Assim, as pessoas, aliás, elas estão nascendo agora, mas assim, não era essa a previsão. A previsão era que todo mundo tivesse o suficiente para viver. Então, eles foram empobrecidos por um sistema. Eu disse, você tem razão. Mas, assim, como a gente tem sempre o costume de chamar a Igreja dos Pobres, né? Mas, assim, essa preocupação com os empobrecidos, Dom Aloísio, para mim, é muito importante, como pastor que ele era e continua sendo para a gente, como uma figura que ainda ilumina muito a gente, né? E a outra questão era a preocupação de que as pessoas participassem. Na época dele, não faltavam as assembleias arquidiocesanas, e eram assembleias grandes, que só podiam acontecer no Canindé, que é o lugar onde tem um espaço enorme, e todo mundo se dirigia para ali,
para discutir a cada 2 anos. E onde aconteceu o quinto intereclesial, né? Pronto, foi onde aconteceu o quinto intereclesial. É um espaço grande que, de fato, porque as nossas assembleias eram assembleias grandes, porque todo mundo participava, não havia da parte dele nenhum medo de ouvir nada contra, entendeu? Ele não tinha nenhum medo, ele ficava ali sentado, silêncio, às vezes a gente ficava com raiva, por que ele não está dizendo nada sobre isso, né? Mas ele ficava ali ouvindo, porque não pense que a gente não tinha decepções, né? Não pense, a gente tinha, porque a igreja é a igreja, né? Ela tem esse fator hierárquico grande. E aí a gente ficava assim, por que ele não está dizendo nada? Ah, mas aí ele ficava ali e depois ele dizia uma coisa que calava a nossa boca, assim, vocês não querem ouvir os outros? Né? Assim, vocês querem que seja só vocês? Às vezes a gente tem que se perguntar, né, também. E aí é como eu me pergunto hoje, na minha vivência de coordenação de comunidade, é um pouco isso, ouvir todo mundo. E era isso que ele queria fazer, mas ele tinha a escolha dele, ele sabia o que era mais importante, né, que é essa questão da defesa das pessoas, a preocupação com os direitos humanos de uma forma muito direta, né? Ele tinha realmente uma leitura sobre isso e uma escolha sobre isso. Então, para mim, são essas 3 coisas, assim, esse foco que ele tinha, que ia dar na questão da defesa dos direitos humanos, e a preocupação com a participação e compreensão de todos, que vinham a partir das cartas pastorais, que ele pegava todos os assuntos e colocava ali, era como se estivesse devolvendo o que foi discutido em determinado lugar, porque ele sempre dizia, ou era o resultado da assembleia, ou era resultado de algum estudo que se tinha feito. A questão da Carta Pastoral do Solo Urbano era encontros da Pastoral do Solo Urbano, que foi criada aqui. E aí essa coisa das assembleias, onde todo mundo discutia tudo e se ia fazendo o que era preciso, o que era necessário. Então, eu me lembro bastante dessas questões aí. Luiz, realmente é incrível. Eu acho que é um ensinamento para nós hoje, né? Hoje se usa muito aquela expressão do Rubem Alves, é preciso a gente exercer a escutatória, né? O trabalho de base hoje passa pela questão da escuta das pessoas, do povo. A gente só vai conseguir avançar num projeto popular na hora que a gente começar a ter a capacidade de escutar e ouvir muito. E esse é um ensinamento que o Dom Aloysio deixou na prática. Muito bom. Obrigado, Ana Maria. E João Facundo, o que você me conta de Dom Aloysio? Você disse que não conheceu pessoalmente, mas mergulhou na mística e na história para poder conhecê-lo mais da sua reflexão. Eu tive o privilégio de ler centenas de escritos de Dom Aloysio, né? Ele era alguém, assim, como ele assumiu postos muito relevantes na Igreja do Brasil, né? Presidente da CNBB, secretário-geral, né? Foi presidente do CELAM, secretário-geral do CELAM, né? Não só do Brasil, mas da América Latina. Então, ele escrevia muito, e isso que a Aninha falava, né? Ele tinha uma capacidade de síntese muito grande, né? Ele próprio, né? Não era um secretário que fazia, né, o relatório das assembleias ou dos encontros, né? Então, assim, tem vários escritos deles. Então, o que eu pude perceber a partir dos meus estudos foi que era alguém de uma inteligência invejável, de uma formação clássica, alguém com habilidade política de transitar nos espaços do poder, né? Então, recebia o governador, aliás, né, era confidente do governador, do então governador Tasso Gereissati, em 87, né? E ele mesmo diz, né, o próprio senador Tasso Gereissati fala que, né, Dom Aloysio era o confidente dele, amigos íntimos, salvou o casamento dele, enfim. E, por outro lado, Dom Aloysio sempre estava muito presente nas periferias da cidade, né? Quando ainda estava presente da ocupação do centro administrativo do Estado, né, feito pelas comunidades eclesiais de base, pastorais sociais e movimentos sociais, partidos políticos, né, em busca de melhorias, Dom Aloysio esteve lá várias vezes,
né? E foi por intermédio dele que se conseguiu uma semana de acampamento, né? O batalhão de choque. Então era um clima de tensão muito, muito grande. E diversos estudos demonstram que foi para que a solução fosse sendo discutida e encontrada, foi fundamental a presença do Aloysio no local, né, da ocupação. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar dezenas de pessoas e alguns, a Aninha fala dos descontentamentos, dos dessabores da igreja, e algumas falavam assim, eu encontrei do Aloysio e diz assim para ele, tá vendo como o senhor não é para ter amizade com um homem desse? Se referindo ao governador, né? Tá aqui, ó, o batalhão de choque para bater na gente, tá vendo? Não lhes falava. Minha santinha, eu sou bispo de todo mundo, né? Então, mostra, né, a gente tentando, tendo um distanciamento, demonstra uma habilidade muito grande nesses espaços de conflito e de tensão, né? Isso, a meu ver, se deve muito pela credibilidade que a figura dele passava, né? E também pelo apoio que ele sempre demonstrou às causas populares, assim, ele é sempre enquadrado dentro dos chamados grupos mais moderados da CNBB, da década de 80, 90, mas de posturas muito fortes, né? A ideia da doutrina social da igreja, para ele, era algo, não era um apêndice da teologia, era algo fundamentalmente evangélico, né? Então, quando a Aninha falou das cartas, então, as cartas pastorais deles, a fundamentação a partir da doutrina social da igreja estão muito presentes, são muito consistentes. Ele escreveu carta pastoral sobre o uso e posse-solo urbano, de 87, sobre os conflitos de terra, de 89, que se refere, sobretudo, aos espaços da zona rural. Né, tem carta pastoral sobre carta pastoral sobre a organização das paróquias, então como é que as paróquias podem não serem centros fechados. Isso é engraçado perceber que muitas coisas que o Papa Francisco retoma hoje, Dom Aloysio falava num período muito mais conflituoso, socialmente falando, né? Vale lembrar que ele vai ser bispo e ele vai ser feito cardeal num período que no Brasil é um período de tensão, de redemocratização, né? Final dos anos 80, né? Então, ali em 73, ele chega por aqui, é feito cardeal e ele vai estar nesse espaço de conflito, né? Então, assim, a ditadura militar não havia acabado ainda, né? Está vindo no processo de reconstrução do tecido social. E ele teve presente, né? Nesses conflitos. Eu me lembro que tem uma reportagem de jornal, acho que de 86, houve uma ocupação em Trairi, que é uma região litorânea aqui do estado do Ceará, que fazia parte, né, da Arquidiocese de Fortaleza. A Arquidiocese de Fortaleza é muito extensa ainda nesse período. E aí o secretário de Segurança Pública ameaçou prender as famílias que tinham ocupado determinado espaço. E muitas dessas famílias eram famílias de comunidades de base, que se reuniam e, a partir daí, começavam a construir essas comunidades. E aí, Dom Aloysio vai aos jornais e fala assim, bem, se ele quer prender, primeiro ele tem que prender o bispo daqui do Ceará, porque a gente é que apoia as comunidades de base, né? Então, muitas vezes esses conflitos eles vão ser exacerbados para a sociedade. A Carta de Solo Urbano, assim, eu considero um dos 10 maiores textos da doutrina social do Brasil, né? Porque é muito forte, assim, né? O pessoal chega do interior, onde é que vão encostar a cabeça, né? Porque na pior das situações, você pode comer um dia e no outro não. Você pode beber água de manhã e de noite não. Você pode almoçar e não jantar. Mas como é que você pede um pedaço de casa, um pedaço de banheiro? Então, a moradia é uma dimensão fundamentalmente evangélica, né? Então, sim, essa questão era algo que é algo muito presente nos escritos. Né? Eu cheguei a ver, inclusive, tem uma semana teológica, da década de 90 já, e ele falava assim, olha, a igreja de Jesus Cristo é a igreja dos pobres. Né? Então, de forma muito enfática. Então, assim, eu tenho, né, essa visão que eu fui construindo do Dom Aloysio, né, é alguém contraditório, porque é alguém da instituição nesse sentido, então ele tenta contemporizar os conflitos, mas é alguém muito
muito claro, muito convicto de um senso de justiça e da necessidade de se construir elementos de proteção às pessoas mais vulneráveis. É assim que surge o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos aqui na Arquidiocese, né? Então, era justamente para proteger essas famílias, sobretudo essas famílias que iam receber as reintegrações de posse, né? Então, era mais uma alternativa por parte da igreja, junto da Caritas, não só para dar alimentação, mandar colchão, abrigo, lona, mas ser um outro eixo de luta para essas famílias, porque compreendia que a moradia é algo fundamental. Assim, a ausência de moradia era um pecado, né? Ele vai dizer na Carta Social. E a gente não pode fazer ouvido moco, porque Deus vai dizer onde está teu irmão, né? Eu acho interessante, João, que quando a gente olha, por exemplo, o Novo Testamento, o que vem depois dos evangelhos são cartas. São cartas pastorais dos apóstolos, que se tornou, então, textos sagrados para nós, que colaborou para que, dentro do contexto da época em que foram escritos, a gente compreendesse um pouco como a mensagem foi transmitida e que essa mensagem se torna atual para nós hoje. Acredito que Dom Aloysio faz um pouco esse movimento junto às comunidades quando ele escreve essas cartas pastorais. São palavras de Deus, na figura do pastor, que comunica essa voz profética aos irmãos e irmãs da igreja, no sentido de orientar uma vida voltada ao bem comum, à justiça, à paz, à reconciliação, enfim. Gostei de ter trazido esse elemento e me veio aqui agora. Eu li com muito carinho, várias vezes, o texto que vocês escreveram, e meditei bastante sobre o sentido das cartas pastorais. E isso me veio agora, esse sentimento de fazer essa analogia, que eu acho pertinente ao comentar sobre Dom Aloysio. Eu tenho até uma história de Dom Aloysio que eu gostei muito, talvez vocês não saibam. Tem um padre da diocese já falecido, diocese de Crateús, Padre Eliésio. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Padre Eliésio. Não, né? O Padre Eliésio, uma vez estava aqui em Brasília, foi visitar um outro padre cearense, o Padre Hernani Pinheiro, que mora aqui conosco, no Distrito Federal, e eu peguei ele no aeroporto. A gente estava caminhando o eixo central de Brasília, o eixão sul, saindo do aeroporto. E aqui é uma avenida muito larga, né? São 6 faixas centrais e tem ainda mais 2 do lado leste, 2 do lado oeste. É gigante. E eu estava escutando Caetano Veloso no rádio e andando na velocidade da pista, até porque aqui, se a gente andar fora da velocidade, o pardal realmente nos acusa. Mas também, por respeito ao trânsito, a gente tem que sempre ter esse cuidado, atenção às vidas, né, nossas e das pessoas que frequentam as vias. Agora, no caminho, o padre Eliésio segurava, assim, com uma força, o painel do carro, que eu falei assim, Padre Eliésio, eu estou aqui na velocidade da via, 80 km por hora, não tem carro, está muito tranquilo. Por que esse medo? Por que o senhor está assustado? Ele falou, não, eu tenho fobia com espaços muito largos. A impressão que eu tenho é que eu vou ser capturado a qualquer instante. Aí eu falei, por que isso? E a música do Caetano Veloso, das décadas de 70, tocando. Ele falou, não, porque eu passei por uma situação muito traumática na minha juventude como catequista. Eu fui preso pela ditadura militar. Eu estava dando catequese embaixo de uma árvore, num lugar bem aberto, e a gente usava palavras geradoras, a pedagogia de Paulo Freire, para falar da catequese. E nesse momento passa a polícia, uma maior truculência, e me leva preso. Levou eu e o outro padre da comunidade. E eu fui levado para Crateús e, em seguida, fui conduzido para Fortaleza. Eu passei 15 dias sofrendo tortura
mais tortura psicológica. E aí ele chorava, né? Chorava. Eu também me emocionei muito na hora, que eu fiquei assim, nossa, assustado. E tinha sido assim, no mês que o Dom Aloysio tinha tomado posse aí na Arquidiocese de Fortaleza. E o Dom Fragoso ligou para Dom Aloysio: Dom Aloysio, você tem como resolver o problema? Eu estou com um padre e um catequista nosso aí preso. O Dom Aloysio ligou aqui para Brasília, um general que ele conhecia, e pediu a soltura deles. O Eliésio foi solto em 15 dias. O padre ficou ainda 8 meses preso e sofrendo tortura psicológica e física. E aí o padre Eliésio falava como as comunidades receberam, né? Gente que fosse conservador, gente que fosse mais progressista. Toda a diocese acolheu o retorno do catequista e depois do padre, quando voltou. Aí, assim, é muito interessante. Quer dizer, uma época em que alguns bispos se omitiam, achavam que se está preso faz alguma coisa. A gente ouviu muito isso. De alguns bispos que iam na cadeia para chamar a atenção do padre, para chamar a atenção do líder de comunidade, porque tinha feito coisa errada, estava se envolvendo com coisa que não devia. Dom Aloysio, o pastor, usou os meios que ele tinha para tirar o povo da prisão. Mas eu queria conversar. Isso, fale, João Facundo. Não, só um adendo aí. Né? A impressão que eu tenho é assim, ele tinha muita consciência, né, do peso da palavra dele, né, e também da posição que ele assumia na hierarquia da igreja, né, da instituição. Vale lembrar que a Igreja Católica era uma das poucas instituições que estava fora do aparelho estatal, né, que ainda conseguia, né, as duras penas, né, já nesse segundo momento, né, de denúncia de tortura, né, conseguia, né, a mediação de soltura, de transferência de presos políticos. E assim, a carta pastoral é o reflexo da posição ideológica do bispo, né, fundamentalmente dentro do espaço social onde ele se encontra. Então, assim, quando o bispo diz que é pecado as pessoas dormirem na rua, é porque a linha pastoral ela vai dialogar com essa perspectiva. Então, assim, depois da carta pastoral, dos impostos solo urbano, você começa a perceber nos relatórios das assembleias diocesanas como se montam as estruturas para diminuir a quantidade de pessoas que moram nas ruas. Né? Então, assim, a diocese vai doar terrenos de construção de casas, com apoio da Caritas, né, Aninha? Para essas famílias. Então, assim, a intenção do bispo, né, na comunidade é que dá o tom específico da carta pastoral. E por mais que a gente fale Dom Aloysio como uma figura que merece, de fato, todo o respeito e toda a atenção, que é inspiradora, ele sempre foi muito generoso, né? Então, assim, a questão dele é Dom Aloysio, mas é um grupo que dá sustentação na base para que essas ações possam ser implementadas. Não era um grupo grande, evidentemente, mas era um grupo que contava nesse sentido com o apoio da instituição. Né? Sim. Só para completar aí, a própria Constituição do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese foi um pouco assim, a decisão foi tomada em assembleia, né? Porque as comunidades eclesiais de base se queixavam de que não tinha, porque naquela época não tinha defensoria pública, então quando a gente ocupava locais, tinha que ter alguém para proteger na hora que a polícia levava. Então, o Dom Aloysio criou o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, inicialmente com 8 advogados, né? Eu trabalhei no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, quando eu cheguei lá tinha 6, foi já uma época que já estava diminuindo, mas era fundamentalmente para a defesa da questão da regularização fundiária, era muito para isso, e também a defesa da criminalização das lideranças, né? Os advogados da arquidiocese, eles iam nessa defesa
das lideranças que eram criminalizadas. Então, o Dom Luiz tinha uma visão assim, muito forte sobre isso, e ele tinha muitos amigos fora, e ele conseguia os recursos, né? E quando a gente estava em qualquer sufoco, como eu trabalhei no Centro de Defesa, eu sei muito disso, toda hora que a gente precisava, ele estava disposto a ajudar, ele sabia qual era o foco dele, qual era a importância. Por isso que eu tenho muita certeza disso, sabe? De que ele estava ali para ajudar nesse sentido. Muito bem, nós estamos aqui no Conversa de Paz e Esperança, fazendo essa roda de conversa sobre Dom Aloysio Loschaider. Peço para que você curta o canal, se inscreva no canal, seja do Conversa de Paz e Esperança, seja aqui na TV Causas da Vida. Ana Maria e João Facundo, tem uma história que tomou uma grande repercussão nacional, que foi quando Dom Aloysio, indo visitar os presos no cárcere, ele foi sequestrado e teve, inclusive, a faca aqui, né, na jugular. Conta essa história, como é que foi isso? Quer contar, João, ou quer que eu conte? Conte, Aninha, conte. Eu não sei contar direitinho, assim, todos os detalhes, porque eu não tive uma proximidade dessa situação, mas Dom Luiz tinha costume de visitar os presídios, né? Ele ia, principalmente quando tinha denúncia, os padres que cuidavam, que não eram muitos, né? Até hoje são poucos os que se dedicam aí para o mundo dos presídios. E os padres denunciavam as torturas, denunciavam a comida ruim, tudo. E Dom Aloysio ia visitar, não tinha medo, entrava e ia visitar. E nesse dia houve essa, como é que a gente pode dizer, um motim, né? Os presos resolveram chamar atenção, né, sobre situações dele, mas também queriam fugir, e aí aproveitaram essa oportunidade de ter o bispo lá, o arcebispo, no local. Eu lembro que tinha uma senhora, que agora não me vem o nome dela, mas era uma senhora que era a grande liderança da pastoral carcerária, e que ela foi. Naquele dia também foram outros, foram do Edmilson, foi Dom Geraldo, Dom Geraldo, que eram os bispos auxiliares dele, né? Eles eram mais que auxiliares, eles eram amigos. A gente que conhece um pouco da história, assim, inclusive Dom Geraldo deixou de ter um papel, ele renunciou ao bispado depois que Dom Aloysio saiu, né? Porque ele disse que era bispo auxiliar de Dom Aloysio, então não precisava mais. Porque Dom Geraldo era uma figuraça, precisava falar muito sobre ele, porque ele era outro, né? Um adepto mesmo da Igreja dos Pobres. Então, e do Edmilson, então, vocês já ouviram coisas em nível nacional, né, sobre ele. E até hoje, ele com 100 anos está ali, vai nos lugares. A gente comemorou 100 anos dele agora. Olha, que maravilha. Pois é, então era um grupo mesmo forte ali, né? Os auxiliares estavam com ele e ainda tinha um outro que era padre na época, que depois se tornou bispo. E assim, essa situação foi bem complicada, porque doeu muito na gente, né, de ver aquela situação de Dom Aloysio. No entanto, uma semana depois, ele estava lá lavando os pés, porque era Semana Santa, e ele voltou lá para lavar os pés dos presos, né? O pessoal ficava assim, os conservadores, agora ele não vai mais olhar para esse povo, né? Mas o quê? Na outra semana ele estava lá dando seu perdão, lavando os pés dos presos. Que sequestraram ele, né? Exato. E ele não teve medo, ele tinha a vida para isso, a vida dele era doada, então ele não tinha grandes preocupações com isso.
Acho que assim foi um profundo seguidor do mestre, porque o mestre também não se preocupou com isso, né? Entregou sua vida. E aí ele foi uma grande surpresa, todo mundo com medo. Eu vi algumas conversas assim, ele não devia, mas ele foi. Ele foi e deu uma grande lição na gente. Inclusive, a senhora mesmo que acompanhava naquela época, eu não tive muita proximidade, mas ela mesma ficou muito decepcionada com os presos, porque ela era muito amiga deles e achou que foi uma coisa que não devia ter sido feita, né? Mas Dom Luísio não se perturbou com isso, não. Tinha muito foco. Que bacana. Eu me lembro que, né, dos relatos, eu tive a oportunidade de entrevistar o Brandãozinho, né, o Brandão foi professor, e ele estava também no dia do sequestro, né, e ele conta... Sim, o Vitor Brandão estava, era secretário. Ele era regente do coral das detentas, coisa assim, ele tinha uma apresentação. E aí ele disse que em determinado momento as luzes se apagaram, escutaram muito barulho, e eles foram feitos reféns. E que Dom Aloysio, começou a negociação, mais de 12 horas de negociação, né? Vale lembrar que, assim, olha, a presença do Dom Aloysio nos presídios não era algo incomum, né, a presença da igreja, era algo muito comum, era um trabalho pastoral mesmo, levado a sério. E lembre-se, foi em 94, né, por aí, 95, o evento. E então é um período que você não tem Ministério Público fiscalizando as penitenciárias, né? Você não tem Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Então, quem fazia muitas vezes a fiscalização e a denúncia das torturas era a pastoral carcerária, né? Então, assim, Dom Aloysio foi, né? E não estava só ele, estava ele, os bispos auxiliares, Dom Geraldo, Dom Edmilson, né? Então, estava a cúpula da Igreja Católica e Dom Aloysio era cardeal, né? Então, quando é feito refém, Dom Aloysio é feito refém, né? Os documentos mostram, os telegramas, que em pouquíssimas horas, né, já foi dado na rádio do Vaticano que o cardeal havia sido sequestrado e que veio um telegrama confidencial, datado como confidencial de forma urgente para o Sarney para dizer assim, olha, prioridade total nesse evento, né? Então, tanto que o governador da época era o Ciro Gomes, e novo, né? Então, sempre os arrobos do Ciro são muito conhecidos, na juventude, façam ideias, eram maiores. E aí foi um freio, né? Porque você não está... Assim, era um bispo, alguém muito respeito numa cidade, num país eminentemente católico como éramos, mas era, sobretudo, um príncipe da igreja, né? Um papabilis, né? Alguém que foi votado. Então, assim, era alguém que tinha muito prestígio. E aí há uma fuga, eles solicitam, os sequestradores, eles solicitam um carro forte, né, e seguem em fuga rumo ao Sertão Central, né, para parar lá em Quixadá. Era até o Carioca, o cara que segura a faca, né, no pescoço do Aloysio. E aí o Brandãozinho me contou uma história muito engraçada, você falando de Dom Geraldo, Aninha, e que era a confraternização, né, então tinha bolo, refrigerante, essas coisas. E que Dom Geraldo estava, Dom Aloysio nervoso, cardíaco e tal, e Dom Geraldo assim, aí disse assim para um detento, estavam sequestrando, meu filho, me deu um copo de refrigerante aí o preso pegou e deu um copo de refrigerante para Dom Geraldo. Dom Geraldo disse assim, olha, Jesus disse que quem dá de comer vai para o céu. Imagine quem dá um copo de refrigerante, né? Então, eles criavam um clima de... Né, eles tentavam quebrar essa tensão, assim. Mas que a saída de Dom Aloysio foi a primeira negociada, né? A libertação de Dom Aloysio havia sido a primeira negociada, porque havia a iminência do batalhão de choque invadir, né? Estourar o cativeiro e tal. E Dom Aloysio se negou. Né? Aí foi uma senhora, que era professora, que foi libertada, e ele se negou. É tanto que ele vai ser o último, né? Ele só vai ser solto após a perseguição ao carro forte, que eles fugiram, né? Tem tiroteios, pessoas feridas, enfim, e lá na semana seguinte ele está lá, né, celebrando lava-pés. Eu tenho guardado tem um jornal que acusa um analista que foi publicado no jornal Diário Nordeste, se eu não me engano, que foi
diz que Dom Aloysio, ao voltar à cena do crime, da violência, ele estava sofrendo da síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrado cria afetividade pelo sequestrador, né? Aham. Aí, no dia seguinte, tem uma declaração de Dom Aloysio: se você tivesse preso, você não queria se soltar também, não? Pois é, se quiser me soltar, a liberdade é a coisa mais importante na vida do ser humano. Não tem nada de síndrome de Estocolmo, né? É a compreensão humanista que ele tinha, né? Do ser humano, independente dos seus erros, das suas falhas. É, Isso é incrível, pessoal, né? coisas que estão sendo conversadas nesse programa, vocês não vão ler na Folha de São Paulo, Não. nem no Estadão. São conversas com pessoas que conviveram com a intimidade de Dom Aloysio, trilhar o caminho pastoral com ele, ou com pessoas que conviveram diretamente com ele. Então, assim, essas histórias, rapaz. Agradeço João Facundo e Ana Maria por participar dessa roda de conversa nesta noite, para a gente falar de Dom Aloysio. Eu quero trazer vocês aqui mais vezes para a gente contar essa e tantas outras histórias, seja do Dom Aloysio, ou seja, da caminhada pastoral da igreja, que vocês falam assim que faz arder o coração. É como se fizéssemos hoje uma caminhada de Emaús para falar de Dom Aloysio. Deixa aqui, Ana Maria e João Facundo, a mensagem final dessa conversa de paz e esperança desta noite. Então, eu acho que a principal, acho que a mensagem pode ser em relação, você diz que é conversa de paz e esperança. Eu tenho muita esperança que a nossa igreja acorde para Jesus, né? Como a gente diz por aqui, acorde para esse foco, essa necessidade, essa centralidade com os empobrecidos que Jesus tem. Essa é a minha esperança e é a grande, vamos dizer assim, a grande herança que a gente recebe de Dom Aloysio, de uma igreja que estuda, que reflete e que age, né? Porque é uma igreja que não é bobona, assim, que não vai com as outras. É uma igreja que sabe o que está fazendo, que está pensando e que reflete e esclarece as coisas. Então, essa é a minha grande esperança de construção da paz verdadeira, aquela paz que não é sem voz, né? Como a música diz. Agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse grande ser que foi Dom Aloysio. Obrigada. Obrigado, Ana Maria. Eu quero agradecer a oportunidade também, o convite do Daniel, da Aninha, para escrever junto com ela o texto sobre Dom Aloysio. Para mim foi um mergulho, né? E o que me vinha na mente era, no fundo, é tentar responder o que acontece com você quando você encontra alguém que te encanta, né? Alguém cuja experiência te deixa bem melhor, né? Que alimenta a tua coerência com as questões sociais, mas alimenta a tua fé como irmão maior. Então, a presença, o Dom Aloysio, é engraçado, porque assim, né, na história a gente fala, né, dos mortos. Quais os mortos que nós queremos deixar vivos, né? Assim, pergunte a Ana Maria, que desde da sua juventude conhece Dom Aloysio, se a vida dela fundamentalmente não é influenciada por Dom Aloysio. Então, eu acho que escrever sobre ele são os mortos que nós escolhemos deixar vivos, né? Deixar essa semente da esperança, do encantamento, né? Do estudo que não é para ficar, como diz o seu Manuel, do Conjunto Palmeiras, para ficar mais sabido, né, meu filho? Não é não, seu Manuel. É para a gente ser mais consequente com a vida, né? Então é isso. Um abraço para vocês, gente. Obrigado. Deixa eu agradecer também esse menino jovem, né? Que se interessa por essa pessoa, Dom Aloysio, e se interessa pela Igreja dos Empobrecidos. Agradecer muito, João, que você acompanhou desde esse texto, e hoje também. Fiz a maior questão que você estivesse também. Muito obrigada. A gente vai começar a rasgar, porque a Aninha é uma grande inspiração para mim, assim, na vida pastoral, né? De coerência, de presença, de solidariedade. Né? Ela é engraçada, nos momentos que eu, né, quando eu fui defender monografia, ela quis estar presente, né? Ela faz considerações, ela partilha a história,
né? Então, eu estou dizendo, na minha vida eu tive muita sorte de encontrar muita gente boa, né? E ela é uma dessas pessoas que passam pela minha vida, ficam sempre tão presentes. Obrigado, Ana. Que maravilha. Olha, gente, se vocês quiserem aprofundar, conhecer mais, eles escrevem João Facundo e Ana Maria no Donos da Profecia. Donos da Profecia vocês podem, eu vou soltar aqui de novo, pela editora FI. Eu vou deixar aqui no link embaixo, um linkzinho que você pode entrar diretamente na entrega do livro, né? Lá no link que você entra na editora e consegue o livro. Esse livro eu fiz para que as pessoas pudessem acessá-lo gratuitamente. Então você entrou lá no site, aperta o link, você baixa o PDF do livro completo e lá tem um artigo da Ana Maria e do João Facundo sobre o Dom Aloysio Loscheider. Você pode aprofundar. Também, se você quiser ele impresso, eu sou daqueles que já deu para observar, né? Eu adoro um livro impresso. E aí você também tem como encomendar o livro impresso. Tem um outro link lá que você aperta e aí a editora entrega na sua casa o livro sem a menor preocupação. Só que aí eles vão cobrar. Tá bom, gente. Essa foi a roda de conversa para concluir a série de rodas de conversa deste ano de 2024. A última sobre Dom Aloysio Loscheider, nesses 8 anos da Páscoa do nosso querido arcebispo cardeal de Fortaleza. Agora, segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem Conversas de Paz e Esperança, às 8 horas, aqui no Conversas de Paz e Esperança e também na TV Causas da Vida. Muito obrigado a presença de todos e todas. Obrigado, Ana Maria e João Facundo. E até o próximo Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.